Então, senhores, vamos começar o nosso evangelho aqui, capítulo 6, o Cristo Consolador, instruções dos Espíritos. Então, eu quero deixar bem claro para vocês, quando cai nas instruções dos Espíritos, eu quase não faço nenhum ponto de reflexão em cima, tá? Porque é uma coisa que os Espíritos, eles já colocam, né? Eles já têm o início, o meio e o fim. Então é só prestar bem atenção. Cada um vai fazer o seu ponto de reflexão. Se eu tiver alguma intuição de falar alguma coisa em cima do que os Espíritos estão passando como instruções, eu vou fazer, ok? Então, é sempre bom deixar bem claro com relação às instruções dos Espíritos. Instruções dos Espíritos. Advento do Espírito de verdade. Venho, como outrora, dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, minha palavra deve relembrar aos incrédulos que acima deles reinam a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e como um ceifeiro atei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino do meu Pai e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos ou vivos, e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe, socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que não estão mais aqui, se faça ouvir, para clamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o cedro. Homens fracos, que estáis limitados às trevas de vossas inteligências, não afasteis a chama que a clemência divina coloca em vossas mãos para iluminar vosso caminho e para conduzir-vos, filhos perdidos, ao seio de vosso Pai. Sinto compaixão por vossas misérias e vossa imensa fraqueza em não estender uma mão segura aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai, meditai as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio, o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis, o nada, vozes, vem clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi consagrada ao jardim das oliveiras,
mas que esperem, pois os anjos consoladores virão secar suas lágrimas. Operários, riscai vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O labor de vossas mãos fornece o pão terrestre a vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas, e eu, o divino jardineiro, cultivo-as no silêncio de vossos pensamentos. Quando a hora do descanso tiver soado, quando o arado escorregar de vossas mãos e vossos olhos e se fecharem à luz, sentireis brotar e germinar em vós minha preciosa semente. Nada é perdido no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam o tesouro que deve tornar-vos ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desprovido de todos vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe vossas invejas contra os ricos do mundo, que por vezes são bastante miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e o meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva de amor, e preparai-vos, cativos da vida, para um dia lançar-vos, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfeitos, e que quer que modeleis vossa maleável argila, a fim de vós mesmo serdes os artesãos de vossa imortalidade. Espírito de Verdade, Paris, 1861. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo a vossos corações. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas, pois são monstros que matam, e a sede em vosso sangue mais puro, e que quase sempre vos ferem mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua lei divina. Amai e orai, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então ele vos enviará seu Filho bem-amado, para instruir-vos e dizer essas boas palavras: Eis-me aqui, eu venho a vós, porque me chamastes. Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e em toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam os espíritos sofredores compreender essa verdade, em lugar de protestar contra as dores e os sofrimentos morais que aqui são vossos quinhão. Tomai, pois, por divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis forte, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humanidade vos impõem. O sentimento do dever cumprido dar-vos-á o descanso ao espírito
e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não mais fraqueja. Mas ele sofre quando mais profundamente é atingido o espírito. Espírito de Verdade, Le Havre, 1863. Que assim seja. Então aqui nós tivemos aqui os Espíritos da Verdade. Então foram 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o que dizer, né, gente? É ouvir, é deixar que as palavras adentrem aos nossos corações e que possamos praticar a caridade, que possamos ajudar a nós mesmos a se amar, a se permitir, a fazer tudo aquilo que Jesus veio e fez, que se propôs, se não tudo, pelo menos amar, que é o principal que ele fez. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu estava conversando, né, com uma amiga, até a Nath, que está aí nos acompanhando, com o Pedro. Nós batemos um papo e eu falei para ela que até para ajudar, a gente tem que saber ajudar, porque senão a gente acaba atrapalhando. Então, quando nós nos deparamos com algumas situações dos nossos irmãos, dos nossos amigos, dos nossos familiares, daqueles que nós amamos, queremos muito bem, nós temos que parar, analisar, refletir e ver o que realmente esse irmão, esse familiar, esse amigo, ele quer. Porque nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Porque se esse irmão, esse amigo, esse companheiro, essa companheira, ela está fechada para a ajuda, se ela está contaminada para a ajuda, o que fazer? Um passo atrás e orar. Vamos entrar com o primeiro mandamento. Vamos orar, emanar pensamentos positivos, pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que toque no coração daquela pessoa, para que aquela pessoa abra a porta do seu coração, para que você adentre e faça a morada, que você possa ajudar. Então, é tudo bem detalhado, bem calculado. A gente não pode colocar a carroça na frente dos burros. Porque quando a gente quer ajudar, a gente acaba atropelando tudo. A gente quer fazer tudo de uma vez. A gente quer sanar aquele problema. E não é dessa forma. Porque até o problema que essa pessoa está atravessando é para o crescimento dela. E se você atropelar isso tudo, invadir o espaço, você acaba que você vai contaminar mais ainda. Você vai deixar essa pessoa numa zona de conforto maior. E ela não vai mais querer sair dessa zona de conforto. Por quê? Porque ela vai ter sempre uma pessoa para ajudar. Quando ela estiver no fundo do poço, ela vai olhar para cima e vai esperar que você, que atropelou tudo, que botou a carroça na frente dos burros, dê a mão e tire ela do buraco. Aí eu te pergunto, você é super-homem? Você é a Mulher Maravilha? Para estar 24 horas, 48 horas, 72 horas bem? Não. Por quê, Alex? Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres errantes. Nós passamos por dificuldade. Nós temos uma vida. Então, quando essa pessoa estiver no fundo do poço e ela estender a mão e você não estiver bem, o que fazer? Vai vir a crítica, vai vir o disse-me-disse, vai vir a fofoca, vai vir o melindre, vai vir a chateação. Então, de vez em quando, por vontade própria desse irmão, desse ser, desse familiar, eles querem ficar
no fundo do poço. E Deus, que é Deus, que deu a cada um dos seus filhos o livre-arbítrio, Deus respeita. Deus fica ali só aguardando. Se Deus não estiver ao lado, ele manda um emissário. Para quem assistiu o filme O Nosso Lar, vocês que assistiram, vocês viram como é que funciona. Enquanto o espírito não pede ajuda, não eleva o pensamento a Deus, ele não é ajudado. Esse é o livre-arbítrio. E não é diferente com um ser encarnado, como nós. Se eu não quero ajuda, se eu quero ficar no fundo do poço, eu vou ficar no fundo do poço. Mas quando eu elevo o pensamento a Deus, peço a Deus para que envie um amigo, um irmão, até a minha casa, até o hospital, em qualquer lugar que eu possa estar, Deus vai enviar. Jesus vai enviar. É assim que funciona para aqueles que acreditam. Quem não já elevou os pensamentos em Deus quando estava mal e pensou numa pessoa, fez a sua oração, falou: Senhor, me manda um sinal, faça algo na minha vida, eu estou pedindo. E daqui a pouco o telefone toca, ou então a campainha toca, e você vai ver quem é. E aí acaba que você vai ver que foi Deus que enviou alguém para a sua vida. Que foi Deus que escutou você. Isso é maravilhoso. Então, que possamos, ter um entendimento, discernimento, de poder ajudar a cada um daqueles que precisam, daquelas pessoas que estão necessitadas. Eu estou falando da dor, do luto. Eu estou falando da dor da alma, do espírito. Eu estou falando também de uma cesta básica, de um abraço, de um aperto de mão. São ajudas. Isso está dentro da caridade. Então, as pessoas hoje, elas estão preocupadas com o eu, consigo. As pessoas não estão preocupadas se as pessoas vão ficar bem, se as pessoas estão bem. Porque as pessoas hoje em dia, infelizmente, elas querem que as pessoas façam o que ela faz ou pense como ela pense. E não é dessa forma. Cada um é cada um. Mas que possamos, nessa nossa diferença, termos esse entendimento de que Jesus, de que Deus, de que Nossa Mãe Santíssima quer o melhor para cada um de nós. Que possamos continuar essa nossa caminhada, que é difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. Aqueles que têm os seus familiares, que têm a sua mãe, que têm o seu pai, que têm os seus filhos, que têm o seu marido, que têm as suas esposas, que têm os seus amigos, aproveitem o máximo disso. Porque uma hora ou outra isso pode acabar, isso pode terminar. Pode terminar como uma passagem, como uma entrega, como uma devolução ao plano espiritual. E quando isso acontece, é onde as pessoas começam a acordar, a despertar. Eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, eu poderia... Não! O momento é esse. O momento é o agora, é fazer, é colocar em prática. Mas eu sei que é difícil, é complicado. Cada um no seu tempo. Eu não estou aqui querendo que as pessoas façam o que eu faço ou pense o que eu penso. Cada um tem o seu despertar. As pessoas só precisam respeitar. Respeitar. Porque não adianta. Porque quando você força uma coisa a ser feita, você pode ter a certeza de que isso não vai dar certo um dia. Isso lá na frente vai dar problema. Por isso que eu falo, é respeitar o livre-arbítrio de cada um. É respeitar o caminhar de cada um. Mas que cada um possa ajudar da melhor maneira possível. Sem nada forçado. Sem o toma lá da cá. Sem a barganha.
Porque com o nosso Deus, com Jesus, com nossa Mãe Santíssima, não tem o tomar lá da cá. Não tem a barganha. O que eles querem de cada um de nós é a nossa felicidade. Mas a nossa felicidade está dentro de nós. Está com gatilhos. Precisamos acender essa lâmpada. Tem uns que acendem com mais facilidade, tem uns que não conseguem acender. Aqueles que não acendem com facilidade, respeitem aqueles que acendem e vice-versa. Porque não adianta. É uma caminhada. É um dia de cada vez. Só precisamos ter o entendimento, o discernimento, a fé, o amor, a empatia, se colocar no lugar do próximo. E acima de tudo, o respeito. Porque quando não tem respeito, tudo vai por água abaixo. Quando se perde o respeito, as coisas não são, elas não têm um significativo assim, concreto. Fica meio que solto as pontas. E isso vai dando qualquer coisa assim, isso vai dando para as pessoas uma forma de que ela possa fazer isso, fazer aquilo, ultrapassando, passando por cima, tratorando as pessoas. Essa é a falta de respeito que as pessoas precisam ter. Cada um tem o seu tempo na sua dor, cada um tem o seu tempo na sua ajuda material, cada um tem o seu tempo na sua vida pessoal. Só precisa acontecer o respeito. Por isso que eu, conversando com a Nath, a gente chegou a esse denominador comum, porque até para ajudar, a gente tem que respeitar, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter amor, a gente tem que fazer um planejamento sem ser invasivo, sem invadir o território do outro, sem meter o pé na porta. Eu cheguei para resolver os seus problemas. Se a própria pessoa não consegue resolver o problema dela, então nós temos que estar bem para poder resolver os problemas das pessoas. Ajudar a resolver quando ela nos permite. Mas não. As pessoas, elas querem que as coisas aconteçam o mais rápido possível, de uma hora para outra. Então, quando uma pessoa, quando um amigo, um familiar estiver no fundo do poço, vamos analisar se ele tem a necessidade de permanecer lá. Porque ele permanecendo no fundo do poço, por um período, por um tempo que ele vai saber qual é o tempo certo, ele vai aprender, ele vai dar valor à dor, ele vai dar valor à amizade. E aí sim, ele vai começar a abrir mão de algumas coisas para que aquilo não venha mais a acontecer. E para também que esse irmão, esse amigo, continue ajudando na medida do possível. Porque ajuda, gente, ajuda não é sempre 100%. É aquilo que eu falei. Nós não somos nenhum super-homem, nenhuma Mulher Maravilha. Nós temos os nossos altos e baixos. E quando nós estamos no alto, nós temos que agradecer a Deus. E quando também nós estamos no baixo, também temos que agradecer a Deus. Porque até nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas barreiras, nos nossos obstáculos, isso é bom para o crescimento do espírito. E assim a gente vai caminhando, um dia de cada vez. Como disse, falava na música do Lulu Santo, e assim caminha a humanidade em passos de formiga e sem vontade. Só que a gente tem que dar passos de formiga, mas com vontade. Com vontade, porque é isso que Deus quer. Deus não quer que você, que eu, ficamos estagnados, parados, aguardando as coisas caírem do céu. Que não vai cair. Se você não correr atrás, se você não batalhar, se você não suar, se você não correr atrás,
as coisas não vão cair do céu. Então, gente, que possamos ter o entendimento do que o Espírito da Verdade falou aqui, né, que é o nosso dia a dia, que possamos colocar em prática aquilo que está dentro do nosso coração, as coisas boas, que possamos continuar na nossa caminhada como espíritas, ajudando, se permitindo ajuda, respeitando, né? Respeitando principalmente, né? Porque Jesus, quando veio, quando esteve entre nós por um determinado tempo, ele ajudou muito. Ele andava de lugar em lugar para levar a palavra consoladora. Mas acima de tudo, ele pregava o amor de Deus, o amor do Pai. Então que possamos pregar esse amor, que possamos levar para essas pessoas que estão precisando, não só na parte do luto, mas em outros problemas, que possamos levar primeiro o amor. Que não adianta, é muito fácil. É muito fácil, você quer ajudar alguém, você dá R$100, faz um Pix, bota na conta da pessoa. Se você não está com aquela pessoa cara a cara, se você não deu um abraço, se você não ouviu a história daquela pessoa, se você não trocou aquele amor, aquele carinho ali, aquele respeito, aquela empatia, se você não se colocou, se você está distante, você me dá o teu número do Pix que eu vou fazer um Pix para você, joga lá 100, 200, 300, 500 reais. Isso não é caridade. Você está dando esmola. A caridade é um grupo, é tudo. É estar fazendo contato. É saber o que está acontecendo. É dar um prazo para aquela pessoa, para que aquela pessoa ela possa ter condições de buscar algo melhor para ela. Porque é assim que funciona quando você doa uma cesta básica. Você vai chegar para a pessoa e vai falar assim, ó, durante 6 meses você vai ficar recebendo essa cesta básica. Mas depois a gente vai reavaliar. Por quê? Porque senão você pega aquela pessoa e deixa ela no comodismo. Mês que vem o Alex vai trazer uma cesta para mim. E se eu não tiver a cesta? Aquela pessoa vai morrer de fome? Porque ela não teve a capacidade, a coragem, a determinação, o comprometimento com ela e com os familiares de procurar um emprego, porque eu falei para ela. Então a pessoa, ela tem que continuar procurando algo para o enriquecimento da vida dela. Porque senão, isso vai virar uma bola de neve. E aí é onde eu falo que até para ajudar você tem que saber ajudar, porque senão você atrapalha. E depois isso entra no seu karma, na sua caminhada espiritual. Ajudai-vos, amai-vos, mas tem que saber. Tudo tem que ter uma dosagem. Tudo demais é ruim. Tudo tem que ter uma dosagem. Se você estiver enchendo um copo com água, com leite, se você não parar ali naquele determinado local, você transborda, você joga fora, você vai desperdiçar. Então que você possa colocar até onde você acha que deva fazer. Porque dali em diante você vai estar jogando fora a sua força, o seu alimento, a sua vida. Tá bom, gente? Então é isso. Então, espero que dentro do que foi lido, vocês conseguiram fazer um ponto de reflexão e dentro do que eu falei, do que eu fui intuído a falar, possa ter ajudado em algum